Olá, querido, seja bem-vindo ao canal do Ministério Azeite e Vinho. Eu me chamo Chaya Cleidiana e eu estou aqui no nosso terceiro e último vídeo resposta respondendo esta pergunta aqui. Mulher pode ser pastora? E neste terceiro vídeo, o que eu quero explicar para vocês? Eu quero explicar para você a diferença entre ofício e unção. Eu quero esclarecer para vocês alguns comentários que foi feito no último vídeo, né, do porquê nós não podemos considerar a organização de culto das sinagogas como uma organização válida para as igrejas, certo? Como a mulher em silêncio e uma série de outras coisas, que isso gerou um pouquinho de dúvida no último vídeo. E nesse último vídeo também eu vou estar concluindo então, né, a apresentação sobre as outras funções ou figuras de autoridade e liderança, falando agora sobre alguns exemplos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E uma coisa que eu vou ficar devendo, porque esse vídeo ia ficar muito extenso, foi que eu havia prometido também apresentar dados biográficos de mulheres que estão ainda, né, desde a época do livro de Atos até hoje, exercendo diferentes tipos de função ou liderança em prol do reino de Deus. Eu vou ficar devendo isso para vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, mas não se preocupe, né? Eu irei fazer também um estudo em PDF mais aprofundado sobre esse assunto do sacerdócio feminino, e ali nesse estudo eu vou estar indicando, como eu já vou indicar aqui no vídeo, o trabalho da irmã Ruth Salviano, né? E o nome correto dela, se eu falei alguma coisa errada, está aparecendo aqui no vídeo para você, que ela faz já um trabalho de muitos anos de pesquisa histórica, apresentando, né, a participação das mulheres em diferentes momentos da igreja, né? Desde a época dos apóstolos até os dias atuais. Ela deve ter uma média já de 3 a 4 livros, né? Então eu vou deixar o link do contato dela no Instagram para vocês, também o link de algumas entrevistas que ela fez a respeito desse trabalho com ela, para que você também possa saber o que as mulheres já fizeram e continuam fazendo em prol do reino de Deus em diferentes posições de liderança e também fora de qualquer posição de liderança. Porque antes de entrarmos mais detalhadamente no assunto de hoje, eu quero deixar isso claro para você, o nosso primeiro esclarecimento do dia. Queridos, nem todos são chamados para a liderança. E isso é uma verdade para homens e para mulheres. A liderança que você é chamado, a única liderança que todo mundo é chamado e ninguém pode escapar, é o autogoverno, ou como você lê lá em Gálatas 5, 22 e 23, o domínio próprio. Essa é a única liderança que todos nós somos chamados. Entretanto, existem alguns papéis de liderança que você vai poder exercer apenas na sua família, se você for dos que se casam. Outros também vão exercer fora do ambiente familiar, às vezes só dentro de um aspecto profissional, civil, e outro também dentro de um aspecto eclesiástico, abençoando a Igreja de Deus na terra. Mas isso não é verdade que todas as pessoas foram chamadas para liderar outras pessoas. Isso não é real. Por quê? Porque dentro de uma estrutura de reino existem tanto aqueles que são chamados para estar à frente, quanto aqueles que são chamados para estar nos bastidores, fazendo outros processos. Como você viu no nosso último vídeo, havia os profetas, havia os sacerdotes, e os sacerdotes, diferente da mitologia que é pregada sobre eles hoje, quando você lê nas escrituras sobre sacerdotes, a função deles era praticamente operacional. Eram eles que faziam a contagem do povo, o censo demográfico, eram eles que faziam processos clínicos e sanitaristas, verificavam quem estava doente, faziam o processo de separar quem estava doente, quem estava enfermo, em caso de adultério. Ou seja, o serviço dos sacerdotes era completamente operacional. Nada diferente dos serviços dos diáconos no Novo Testamento, que nós iremos explicar também a diluição de alguns ministérios, né, e as figuras paralelas de outros ministérios rapidamente no vídeo de hoje. Então você olha no Antigo Testamento quem é a função de liderança que tinha um aspecto muito operacional: o sacerdote.
Ah, operacional sim, querido. Sacrifício é operacional. Você pega o animal, mata o animal, tira a pele, tira os excrementos, assa, lava aquelas vasilhas. Você pega o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, guarda cada coisa no seu lugar, faz o polimento de toda aquela prataria, de todo aquele ouro, guarda, costura uma cortina que está começando a descosturar, troca o tecido, muito braçal e muito operacional. E aí você olha no Novo Testamento, tem os diáconos, né? Leva a carta de um apóstolo de uma igreja para outra, faz a divisão das comidas para alimentar a grega, a viúva judia, faz a contagem disso, faz a contagem daquilo. Todo um serviço completamente operacional, exatamente como na época dos sacerdotes. Então você percebe que existem funções de autoridade que são operacionais, e existem funções de autoridades que são de edificação. E todas essas funções de autoridade fazem parte da estrutura de liderança, como também há outras funções que não necessariamente estão dentro de um aspecto de liderança. Por quê? Porque Deus chamou a todos para servir e trabalhar no seu reino, uns como líderes e outros como não líderes, independente se é homem ou mulher. O segundo esclarecimento que eu quero trazer para vocês hoje está referente ao último vídeo, certo? Que ficou alguma coisa meio na dúvida sobre a questão da autenticidade da função sacerdotal dentro das sinagogas, porque uma coisa que eu deixei bem claro é que nós não deveríamos considerar, né, as sinagogas como um exemplo, seja de organização de culto ou de estrutura de liderança, porque quem Deus havia chamado para esse ofício sacerdotal, para conduzir o povo no caminho que ele tinha que andar, certo? Além dos pais, era os sacerdotes que eram a rede de apoio dos pais para instruir o povo na lei do Senhor. E aí, quando eu também expliquei no vídeo passado sobre a função dos sacerdotes, que nós vimos que outras pessoas que não eram da tribo de Levi, né, continuaram exercendo o sacerdócio mesmo depois que Deus estabeleceu a tribo de Levi, alguns questionamentos foram feitos assim. Então, se Deus estabelece outras pessoas fora da tribo de Levi para exercer o ofício do sacerdócio ou para ter alguns comportamentos sacerdotais, por que nós não podemos considerar válido, né, a alegação que os judeus fazem de que o povo da sinagoga, os líderes da sinagoga, também podem ser considerados um sacerdote? E eu vou explicar algo muito importante aqui. Primeiro foi o que eu disse no outro vídeo. Há um desejo de Deus, e isso foi cumprido na segunda aliança por meio de Cristo, de que todos nós sejamos reis sacerdotais, ou reis e sacerdotes. Então, Deus havia feito essa proposta primeiro para os descendentes de Abraão. Mas como você sabe, nós lemos aqui, eu fiz as citações no último vídeo, os descendentes de Abraão não quiseram. E aí, por causa dessa rejeição de ser uma nação sacerdotal por inteiro, Deus separou a tribo de Levi. Mas sempre houve no coração de Deus uma proposta de que todos os seus filhos sejam reis sacerdotais ou sacerdotes e reis. Ficou claro até aí? Então não teria nenhum problema de futuramente uma pessoa fora da tribo de Levi, como foi o caso do profeta Samuel, que era profeta, juiz e exerceu também ofício sacerdotal, agir como um sacerdote, sendo ele da tribo de Benjamim. Só que qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Uma coisa é Deus ungir uma pessoa para exercício do sacerdócio. Outra coisa é essa pessoa mesmo se ungir. E aí você pode falar assim, ó, mas nós não temos como verificar se uma pessoa foi ungida por Deus ou não foi ungida por Deus, porque Deus não está fisicamente na terra para dizer se aquele ali é dele e aquele ali não é dele. E eu vou te dizer que há como verificar sim. Sabe como é? Só você verificar sobre a harmonia do discurso. Se você pega um Abraão, né, se é milênio número 2 ou 3,
Aí você pega um Samuel, que nasceu uma diferença de quase 1000 e poucos anos depois de Abraão, né? Mais de 1000 e poucos anos depois de Abraão. E aí você pega lá na frente um Jeremias que diz Samuel para Jeremias foi mais 2000 e poucos anos. O que que você vai perceber? Que eles se comportam diante de Deus e se comportam diante do povo da mesma maneira. Quando você vai estudar nas Escrituras a respeito da cultura do reino de Deus, que é a justiça, você começa estudando a respeito da justiça com a pessoa de Enoque. E você termina estudando a respeito da justiça com o apóstolo João em Apocalipse. E o que que você percebe? Que de Enoque, né, o cara que viveu antes do dilúvio, e João, um cara que viveu até o primeiro século da era atual, eles falam a mesma coisa sobre a justiça. O Jeremias falando a respeito da justiça é a mesma coisa que um Pedro falando a respeito da justiça. E eles viveram em épocas diferentes, em contextos sociais diferentes. Eles estavam dentro de estruturas de vida diferentes. O Isaías, era um nobre, Isaías era um nobre, Pedro era um pescador. Era um profissional liberal que vivia do próprio trabalho. Um estava livre e viu a sua nação ser subjugada por outra nação. E o outro nasceu quando a sua nação já estava sendo dominada por outra nação. Um teve que lidar com a transição de liberto para cativo e outro já nasceu dentro de um ambiente de cativeiro. Mas quando ambos tiveram contato com o mesmo Deus, ainda que a forma de se expressar é diferenciada, porque cada um tem o seu jeito de falar. Se você apontar para mostrar uma batata para Isaías ia te explicar, isso daqui é uma batata. E depois, quase 3000 anos depois, você chega para Pedro e mostra o mesmo tubérculo e vai dizer, isso daqui é uma batata. Ele pode até explicar no jeitinho, né, dele, o que é uma batata, e o outro vai explicar no jeitinho mais culto de um nobre o que é uma batata, mas todos os dois vão te dizer que batata é batata. A principal característica que você vai notar de uma pessoa que está em Deus é que não importa quantos anos ou milênios se passem, não importa em qual tempo ela esteja vivendo, se é um tempo todo tecnológico, com tablet na mão, não importa. A maneira como ela se conduz em relação a Deus, a maneira como ela expressa o relacionamento dela com Deus diante do povo, é o mesmo de um Abraão que vivia em tenda na idade do bronze. Só que não é isso que você verifica nas pessoas que se dizem sacerdotes de Deus e que Deus estabeleceu ela. O discurso é confuso. Quando ocorreu nas sinagogas, o que você viu, querido? Você via que existia 4 escolas de pensamento teológico a respeito do Messias. Tinha os fariseus que tinham opinião de que o Messias era A, os saduceus tinham opinião que o Messias era B, os essênios que tinham opinião de que o Messias era C, os zelotes que tinham opinião de que o Messias era D, e com certeza havia o pessoal do equilibrado, que adotava um pouquinho de cada uma dos conceitos teológicos desses 4. Aí, fora da interpretação dele de Messias, cada um deles tinha uma interpretação diferente de como eles deveriam obedecer a Deus. Os essênios acreditavam que eles deveriam se isolar da sociedade. Os zelotes acreditavam que eles deveriam pegar em armas. Os fariseus acreditavam que eles deveriam ter uma política de espiritualidade confusa, de misticismo confuso, e os saduceus acreditavam que eles deveriam aproveitar o melhor do mundo, certo? Então eles deveriam beber, mas não se embriagar, eles deveriam curtir alguns joguinhos, algumas coisas assim, que isso é inofensivo e que não faz mal para ninguém. E aí, o que aconteceu, querido? Quando o Messias desceu à terra, o ungido do Senhor, o herdeiro, o primogênito, nenhum dos 4 grupos teológicos reconheceu o Messias.
Mas se Isaías estivesse diante do Messias, Isaías ia reconhecer o Messias. Se você colocasse um Abraão diante do Messias, Abraão reconheceria o Messias. Se você colocasse um Davi diante do Messias, Davi reconheceria o Messias. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. O mesmo Espírito que caminhava com esses homens levariam eles a reconhecer o Messias. Eu quero ler um texto com você agora, que está em Lucas 2, de duas pessoas que reconheceram a Jesus enquanto ele ainda era um bebê. Não era como aconteceu com os doutores da lei, que já estava um cara ali barbudo, já estava um cara ministrando, tendo discípulos, em algum momento começou a fazer os milagres, e mesmo diante de todas essas provas, que o cara ensinava algo que ninguém nunca tinha ensinado. Que o cara falava com uma autoridade que ninguém nunca tinha falado. E mesmo diante de todos os testemunhos de vidas transformadas que acompanhavam, essas criaturas, os doutores da lei, não conseguiram reconhecer o cara que estava diante dele. Mas duas pessoas conseguiram reconhecer o Salvador, o primogênito, num bebê. Eles olharam para aquele bebê e eles viram. E o que é identificado nesse comportamento dessas duas pessoas? Era dita que eles eram pessoas justas, piedosas, temente a Deus e que eram governadas por Espírito Santo. Vamos ler o texto? O texto se encontra em Lucas 2, do 25 ao 38, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, ou o ungido de Elohim. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Olha como é que ele era governado por Deus. Mesmo comportamento que você vê Abraão lá na Idade do Bronze. Sai da tua terra, vai para a tua parentela, o comportamento é o mesmo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que você percebe aqui? Que duas pessoas conseguiram reconhecer num menino, numa criança de 10 dias de vida, ou 60 dias, porque agora eu esqueci quanto que é o tempo, né? Eu acho que é depois de 30 dias que a mãe leva o menino no templo, eu esqueci a regra da lei aqui. Mas que seja, com 1 mês de vida, eles conseguiram ver que ele era o enviado de Deus, algo que os fariseus, os saduceus, os essênios e zelotes não conseguiram reconhecer num homem de quase 34 anos. E todos os sábados, esse grupo se reuniam para discutir a respeito do Messias. E o Messias estava indo todos os sábados na sinagoga deles e eles não conseguiam reconhecer. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava neles. Como o apóstolo João diz, apenas quem está sob o Espírito Santo pode reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Então, queridos,
A principal característica que você vai notar de alguém que é verdadeiro um sacerdote do Altíssimo é, primeiro, que o discurso dela é o mesmo que é dito na Terra há mais de 6.000 anos. A forma como ela se relaciona com Deus é a mesma. Não importa que agora ela está usando um tablet, um celular, que ela pega, dirige carro, que ela não anda a pé, porque ela está vivendo numa época diferente, num contexto diferente, mas ela continua ouvindo a Deus, ela continua sendo movida por Deus e ela continua reconhecendo tudo o que é de Deus, por mais esquisito que seja. Porque como Simeão profetizou a respeito de Jesus, ele vai ser um ponto de contradição. E aqueles que eram doutores, que tinham discípulos, que ensinavam todos os sábados, eles não tinham essa revelação. Então, não, queridos, não dá para considerar um grupo que a si mesmo se tornaram sacerdotes do Senhor. Porque se fossem verdadeiros sacerdotes do Senhor, você veria essas pessoas reconhecendo Jesus por quem ele era. Por quê? Porque Deus estaria com ele e Deus, por não ser confuso, ia falar para todo. Não ia ter 4 escolas de pensamento teológico, ia ter uma única verdade. Não ia ser como acontece nos nossos dias hoje, né? Que você pode ter o pessoal que dizima, o pessoal que não dizima, o pessoal que acredita no batismo por aspersão, o pessoal que acredita no batismo por imersão, o pessoal que acredita no que os dons são para hoje, o pessoal que acredita que os dons acabaram, o pessoal que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, o pessoal que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, o pessoal que acredita que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação. E cada uma dessas pessoas, né, tem os seus grupos, tem os seus discípulos, tem os seus posicionamentos, tem a sua opinião, mas quando se manifesta o mover de Deus, quem é que reconhece? Quem está também já se movendo com Deus. E quem não reconhece? Aqueles que se dizem de Deus, mas não são. Então, não devemos considerar a questão das sinagogas, não porque não havia um desejo de Deus de tornar Israel toda uma nação sacerdotal. Não devemos considerar nada da liturgia das sinagogas como correto, porque eles não reconheceram o Deus em carne que estava diante deles. Eles não conseguiram reconhecer a Deus. Se eles não conseguiram reconhecer a Deus, isso significa que toda a estrutura organizacional deles estava saindo do próprio ventre, do próprio coração. Não era Deus que estava conduzindo aquela organização, eram eles mesmos que estavam decidindo qual era o melhor para eles. Então não, né? Se não ficou claro, agora esclareço, não dá para considerar nada que venha do sistema de sinagogas. Ok? Quer organizar o culto? Organize dentro de uma estrutura de reino, não organize dentro de uma estrutura de religião, porque vai ficar essa confusão que você já vivencia hoje, ok? Uma outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês também, né, é a diferença entre ofício e unção. E isso é importante que você entenda, que ofício, querido, é a sua posição oficial dentro do reino. E as unções podem ser consideradas como funções secundárias ou algumas habilidades de determinadas funções que você exerce para te ajudar a exercer a função principal. Eu tinha dito no vídeo passado, e aqui eu estou fazendo os esclarecimentos, de que você poderia ver uma pessoa exercendo mais de uma função. E aí citei, né, Abraão, patriarca e profeta, certo? Citei Moisés, juiz e profeta. Citei, né, o carimbado Samuel, profeta, sacerdote, juiz. Débora, juiz e profeta. Davi, rei, que é o paralelo do juiz e profeta. E uma série de outras pessoas. Então, nós percebemos que algumas pessoas parecem deter mais de um tipo de função ou mais de um tipo de perfil de liderança. E por que é isso? Por que a pessoa não tem só uma? Por causa do contexto que ela está vivendo ou da necessidade do público que ela vai atender.
Então, exemplo, quando Abraão foi chamado para iniciar a nação de Israel, você lê lá em Gênesis 18, acredito eu, e a referência correta aparece aqui para vocês, de que ele foi dito que Deus havia escolhido ele para conduzir a sua descendência no caminho da justiça. Então, Abraão deveria restabelecer princípios da justiça para a sua linhagem. E como você vai conduzir a sua família num caminho se você não tiver revelação de qual caminho é este? Então, para isso, para auxiliar o patriarcado de Abraão e Sarai, e Abraão e Sara, eles precisavam também ter sobre ele uma unção profética. Eles precisavam ter características do ministério de profeta para poder exercerem melhor o seu patriarcado. E você vai perceber isso em várias outras pessoas que precisavam dos elementos de outras funções para poderem exercerem melhor a sua própria função. Então, há sim muitos momentos de você ter unções diferentes da sua função principal, né, que são habilidades que você adquire para poder executar melhor a sua própria função ou a sua função principal. E você vê esses comportamentos em homens e mulheres das Escrituras. Débora é uma, ela era ao mesmo tempo juíza e profetisa. Ou como eu vou explicar para vocês hoje, que a gente já falou sobre ela aqui, a Ana. Você percebe, ela é chamada de profetisa, mas você olha para a Ana ali de Lucas e vê que ela tem comportamentos sacerdotais. Ela age como uma sacerdotisa. Uma sacerdotisa da primeira aliança? Não, uma sacerdotisa da segunda aliança por meio de Cristo. E agora vamos dar continuidade na exposição das funções de liderança, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu vou começar então apresentando algumas mulheres que exerceram algumas funções do Antigo Testamento, que são patriarcas, né, juízes e profetisas. Nós não temos sacerdotisas femininas, não registrada nas escrituras, nós não temos nenhuma mulher dentro da primeira aliança que se comportava como uma sacerdotisa, e nós também não temos nenhuma mulher que se comportava como uma oficial, alguém que era líder de exército. Aí o pessoal pode dizer, ah, mas Débora, ela ia para a guerra. E ela foi para a guerra no período quando ela era juíza, mas a gente sabe bem claramente que quem era líder do exército, o oficial da juíza Débora, não era a própria Débora, e sim Baraque, um homem. Então nós não temos registro das escrituras de uma mulher que também exerceu a função de líder de um exército, de uma oficial, como a gente também não tem registro nas escrituras de uma mulher que exerceu função sacerdotal dentro do formato da primeira aliança, que é a aliança mosaica. Mas nós temos referências de matriarcas, de juízas e profetisas. Começando com patriarcas ou matriarcas, eu estarei lendo alguns textos para vocês, para começar a quebrar seu entendimento, para lhe mostrar que o papel do pai e o papel da mãe, aos olhos de Deus, tem a mesma relevância e o mesmo peso, e depois nós iremos citar as duas matriarcas aqui, que eu quero trazer como referência para você, ok? O primeiro texto que eu quero trazer para você é Provérbios 6:20, que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Então aqui nesse primeiro texto nós vemos que é ordenado ao filho guardar tanto o mandamento do pai quanto a lei da mãe. Ele não pode escolher qual é a voz mais importante na vida dele. Ele tem que seguir a voz de ambos. Você também percebe isso em Levítico 19, versículo 3, que diz assim: Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aqui você percebe que o patriarca e a matriarca têm o mesmo peso na vida do filho. Agora, Hebreus 11:12 diz assim: Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus que lhe havia prometido isso. E presta atenção nesse texto, que vai casar perfeitamente com o próximo que eu vou ler aqui. Assim, de um só homem, ele está falando de Sara, mas está se referindo a um só homem?
que estava praticamente morto, eu sempre rio quando eu leio isso, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como os grãos de areia da praia do mar. O outro texto para casar com Hebreus que eu quero ler para vocês, e aí eu vou explicar, é Isaías 51, 2, que diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Então aqui você percebe que o profeta está dizendo para Israel olhar tanto para Abraão, que é o pai, quanto para Sara, que é a mãe. Agora perceba o resto desse versículo. Porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O que você percebe tanto no texto de Hebreus 11 quanto de Isaías 51? Um critério que nós chamamos de unidade composta. O que é unidade composta? Quando duas pessoas são tratadas como se fossem uma só. Você vê que o escritor de Hebreus começa falando de Sara e depois disse que assim, dessa maneira, por meio de um homem que estava praticamente morto, gerou uma descendência tão numerosa quanto as estrelas e o grão de areia. E aí você olha o profeta Isaías falando, olhem para Sara, olhem para Abraão e lembre-se que ele era um só quando eu o chamei. E isso é para você já começar a entender que o patriarca e a matriarca têm o mesmo peso e valor. Não, a figura, né, do pai é mais importante. A gente tem todo o ensino sobre paternidade, da ausência paterna. E isso faz sentido, até porque no Brasil é mais fácil o pai abandonar o filho do que a mãe abandonar o filho. Então é natural que aqui no Brasil a gente tenha uma visão de paternidade sobre como a ausência paterna atrapalha a vida do filho e da filha. Mas a verdade é, querido, que se a mãe estiver ausente fisicamente ou emocionalmente, vai trazer sequela severa na vida dos filhos hoje. Tanto que eu ensino isso para as mulheres, dizendo que se hoje as pessoas estão desequilibradas e frágeis emocionalmente, é porque faltou mãe, ainda que ela tivesse pai. Porque a mãe não exerceu a maternidade dela de forma correta. Ela não tornou os filhos fortes por dentro. Então, tipo assim, ser uma matriarca ou ser um patriarca, aos olhos de Deus, tinha o mesmo peso e valor. Então, vamos dar o exemplo de uma primeira matriarca aqui, que Deus falou com ela, mostrando qual era o destino da vida, da linhagem dela, né, da vida dos filhos dela, e que ela, você percebe que ao longo da história ela procurou preservar os filhos exatamente no caminho que Deus queria que os filhos estivessem. Aqui eu não vou considerar o método que ela fez, mas vou considerar o fato de que Deus falou com a esposa e não com o marido, qual era o destino dos filhos. Leia comigo Gênesis 25, versículo 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor, aqui nós estamos falando de Rebeca, ok? Quando ela estava grávida dos gêmeos Esaú e Jacó. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Engraçado que quando Rebeca consultou o Senhor, Deus não chegou para ela e disse assim, ó, Rebeca, se acalma, gravidez é assim mesmo, não estressa sua cabecinha com essas coisas importantes, ok? E daqui a pouco eu vou falar com Isaac qual é o destino dessas 2 crianças aí, e você vai lá e consulta o seu marido. Por quê? Porque a palavra de Deus não veio só para vocês. E ela não chegou, não, tudo bem, Deus, eu vou aguardar silenciosamente e vou consultar o meu marido. Enquanto isso, eu vou aqui tendo que lidar com os 2 aqui se pegando no soco aqui dentro da minha barriga. Não, Deus pegou, falou para ela qual era o destino dos filhos dela. Ele não falou para Isaac, ele falou para Rebeca. Tanto que você vê que anos depois a Rebeca vai lá, né, num esquema com Jacó, né, coloca Jacó para ser ungido,
né, para ganhar o direito de primogenitura, e a gente sabe que tem mais informações a respeito dessa história. Esaú já tinha vendido o direito de primogenitura, Esaú já não queria ser o primogênito, pelo menos diante de Jacó, eles tinham já feito um acordo sobre isso, mas Esaú sabia que a palavra dele dada para Jacó não ia valer de nada, porque ele era o queridinho do pai. E aí Rebeca entendeu, não, que toda maldição caia sobre mim, mas aquilo que Deus falou para mim, que o filho mais novo se tornaria, seria honrado como filho primogênito, isso vai se cumprir. E Deus não falou com Isaac. Deus mostrou o destino da mesma maneira como no passado Deus havia falado com Abraão. Qual seria o destino da linhagem dele? Ó, eles vão para o Egito, vão ficar escravos lá por 400 anos, mas depois eles vão voltar aqui para este lugar. Deus chegou para a matriarca e disse assim, ó, você vai ter duas nações, uma vai ser mais forte do que a outra, elas irão se dividir, ou seja, cada um vai ficar no seu canto, o mais velho irá servir ao mais moço. Foi para ela. E você vê esse mesmo comportamento, né? Tá a referência aparecendo aqui, da mulher de Manoá. Quem é a mulher de Manoá? A mãe de Sansão. Se você ler lá na história de Juízes, você vê que o anjo também conversou com ela. E é interessante quando você nota isso, que eles estavam tentando ter o filho há muitos anos, e aí de repente o anjo aparece, fala com a mulher de Manoá, o nome dela não é citado, mas a história dela sim, e diz assim, ó, você está querendo um filho há muitos anos, não te preocupe que você vai engravidar agora, só que eu vou te dar orientações de como você deve cuidar desse filho. Você não vai comer uva, você não vai beber bebida forte, porque esse rapaz ele vai ser consagrado ao Senhor desde o seu ventre até a toda a vida dele. E aí a esposa de Manuel fica impactada pelo anjo ter dito isso para ela chega em casa, fala com o marido, e aí o marido ora, Deus, manda esse homem aqui para falar as mesmas coisas para mim, para a gente poder dizer como a gente vai cuidar desse menino. Ou seja, o anjo já tinha dito como ela deveria cuidar da gravidez dela. Ele já tinha dado todas as orientações, mas o marido não acreditou naquilo que ela tinha dito. E aí ele ora a Deus para que o anjo volte para falar com ele. E aí é muito interessante nesse texto que você chega ali e quando o anjo aparece de novo, ele pergunta assim, foi você que falou com esta mulher? Aí o anjo, sim, fui eu que falei. Tá, quando o menino nascer, como nós devemos agir com ele? Aí o anjo, ao invés de pegar, não, realmente eu deveria ter falado com você, que é o patriarca. Ele olha para a cara de Manoá e diz assim, ó, todas as coisas que eu falei para ela é isso que ela tem que fazer. Por quê? Porque o filho tem que guardar o mandamento do pai e a lei da mãe. A mãe também é responsável para proteger o destino do filho. Assim como o patriarca é responsável para proteger o destino do filho, a matriarca também é. Mesmo peso, mesmo valor. Vamos dar um outro exemplo, que é uma outra mulher que eu gosto bastante dela, de Séfora, a esposa de Moisés. Leia comigo Êxodo 4, do 24 ao 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Séfora, ou Zípora, dependendo da sua tradução, tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio de seu filho. Lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que você percebe aqui? Deus havia estabelecido já em Abraão que o símbolo da aliança dele com a sua linhagem seria a circuncisão. Então, ao 8º dia, toda criança, né, todo o menino, né, toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidada. E geralmente esse era um trabalho que o pai fazia. Só que Moisés, por alguma estranha razão, acredito porque foi educado nos costumes egípcios, não fez, ele não circuncidou o filho dele. E aí, quando ele começou no processo de restabelecer o povo, que a autoridade de Moisés poderia restabelecer a aliança do povo de Deus com Israel, se nem na casa dele ele estava honrando o símbolo da aliança, que era a circuncisão. Então, deixa bem claro que Deus começou a perseguir Moisés para o matar, porque ele não tinha circuncidado o filho. E aí, o que você pega? A Séfora foi lá e fez aquilo
que o marido não fez. E o que acontece? Deus não chega para Séfora e diz assim, ó, você como matriarca não tinha o direito de fazer isso, porque isso é autoridade de homem. Só por causa disso, a morte que ia ser para Moisés, eu vou passar ela para você. Como aconteceu com Geazi, quando ele pegou e quis sacanear o Naamã na história do Eliseu, você lembra? Eliseu pegou e determinou, só por causa da sua avareza, a lepra que estava com ele passará para você, e daquele dia em diante, Geazi ficou leproso. Deus poderia ter dito isso. Quem mandou você se intrometer em algo que está fora da sua alçada de autoridade? Ele não disse, você vê claramente. Depois que ela foi lá e resolveu o problema da circuncisão, Deus deixou Moisés em paz. Por quê? Porque qualquer um dos pais poderia fazer isso. Era o costume que fosse o patriarca? Era. Mas a matriarca poderia fazer e também seria válido? Seria. Tanto que ela foi lá e fez. Ah, mas por que ela não fez antes? Porque era o costume que o pai faz as coisas. Por que ela não fez antes? Porque quem era o hebreu ali era Moisés. Séfora é midianita. Ela era de outra cultura. Na cultura dela não circuncidava. Correto? Então, tipo, o que você percebe aqui? Que Deus falou com mulheres e considerou as ações dessas mulheres tão válidas quanto a dos patriarcas. Você lembra também, no caso de Abraão e Sara, para a gente encerrar essa parte, de que Deus havia falado com Abraão que daqui a um ano ele teria o Isaac, e aí Deus vai lá na casa, na tenda de Abraão e repete a mesma coisa para Sara. Ele poderia chegar assim, não, Abraão, depois tu vai lá e fala com a Sara. Ele não, ele vai lá na casa de Abraão e diz para Sara a mesma coisa, que até tem a cena da Sara, né, no coração dela rindo. Ah, imagina, imagina, eu nem tô na menopausa já, se quando eu estava fértil já não estava engravidando, imagina agora que eu tô na menopausa. E Deus ainda repreende ela dizendo que ela não deveria rir disso, aí ela mente dizendo que não riu, e aí Deus fala, você riu sim. Mas o que você vê? O cuidado de Deus de também falar com a esposa a respeito daquilo que ia acontecer com o casamento deles e com a linhagem deles. É óbvio que houve coisas que Deus só falou com Abraão e ele repassou essas informações a Sara. Mas essa história de que, né, a unção só começa pelo marido, isso não é real. Deus também pode derramar essa unção pela esposa, pela matriarca, e os dois conduzirem a família no caminho que tem que andar, ok? Igual, você percebe que Deus falava com as matriarcas, orientava as matriarcas, também considerava as ações da matriarca como justas, válidas e santas, tanto quanto fez com o patriarca. Então, essa história de que os patriarcas eram todos homens não condiz, que é óbvio, né? Patriarca vem de homem, matriarca vem de mulher, mas que Deus, ele estabelece ambos para as mesmas posições de autoridade. A outra coisa que a gente vai explicar agora são das funções de juíza e profetisa, que, como eu disse para vocês, a gente não tem registro bíblico de oficiais e sacerdotisas dentro do aspecto da primeira aliança. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês aqui é Miqueias 6:4, e para mim é um texto que acaba com todos os argumentos de que não há liderança feminina. Miqueias 6:4 diz assim: E eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. O profeta Miqueias diz para o povo de Israel que Deus havia enviado Moisés, Arão e Miriam para estar adiante dele, dependendo da versão que você está lendo na sua escritura, adiante de Israel, ou seja, 2 homens e uma mulher, para ser líder do povo. E isso é confirmado em Números 12, do 1 ao 2, naquela treta, naquela confusão que deu entre os irmãos lá. Olha o que acontece aqui. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Perguntaram. Também não tem falado ele por meio de nós? Então aqui, certo,
O que que aconteceu? Depois que Deus estabeleceu a regra de que judeu só deveria casar com judeu, os irmãos começaram a entender que Moisés não tinha mais autoridade de conduzir o povo, porque Séfora era cuxita, midianita. Só que, tipo, Moisés já estava casado com Séfora há mais de 40 anos. Então, a regra era para os casamentos daqui por diante. Não era uma regra retroativa de ele pegar e despedir a Séfora e não casar com ela. Só que eles entenderam, não, você não tem moral, porque se judeu deve ser casado com judeu, e você casou com uma mulher de outro povo, com uma estrangeira, com uma midianita, com uma cuxita, você não tem autoridade para estar diante do povo. E não importa se você já está casado com ela há 40 anos, que você já tem filhos com ela, você não tem mais moral para falar. Por quê? Porque Deus, e também não tem problema você sair de cena, porque você não é o único líder do povo. Deus também fala por meio de nós para o povo. Eles estavam certos em se colocarem como líderes do povo? Estavam. Você vê, o profeta Miqueias confirma isso, que tanto Moisés, quanto Arão, quanto Miriam eram líderes do povo. Mas eles estavam errados nas colocações dele, mas isso não vai entrar neste mérito agora, que a gente não vai falar do porquê que eles estavam equivocados em querer tirar Moisés da liderança. O que eu quero destacar aqui é que sim, a Miriam era uma líder. Aí você pode dizer assim, mas Miriam é bom exemplo de liderança porque ela reclamou de Moisés. Amados, vocês se lembram que os 3 irmãos não entraram na terra prometida? E que Arão também deu as suas vaciladas e o Moisés também? Eu não estou aqui questionando a liderança anti-falhas de Miriam, que ela não tem moral para ser líder porque ela também errou, certo? Eu estou dizendo que Deus a estabeleceu como líder do povo. Mas ela vacilou com Moisés. Arão vacilou, Arão fez, para mim, Arão até foi um pouco pior do que todos os de Moisés e Miriam. Eu acho que o erro de Arão ainda foi o pior, porque ele ajudou o povo a se prostituir espiritualmente. Ele construiu o bezerro de ouro. Mas deixa bem claro que Arão também era um escolhido do Senhor. Ainda que ele tenha errado, ele estava ali sendo um sacerdote do Senhor. Então, o que você percebe ali? Né? Que os irmãos eram um juiz, Moisés, uma profetisa, eu acredito que ela exercia outra liderança mais administrativa também, mas oficialmente uma profetisa, Miriam, e um sacerdote. E esse juiz, essa profetisa e esse sacerdote, os 3, 2 homens e uma mulher, conduziam a nação de Israel na época da libertação do Egito. Era uma líder. Com falhas ou sem falhas, foi Deus que colocou ela naquele lugar. E ela tinha tanta certeza disso, que ela acreditava que ela poderia repreender o irmão por um processo que tinha surgido 40 anos antes da lei que Deus havia estabelecido. Ela estava incorreta na forma como ela se posicionou, mas ela não estava incorreta em ter se posicionado como líder. Ficou claro? Um outro exemplo de profeta, né, é a profetisa Hulda. Eu quero que vocês leiam comigo 2 Crônicas 34, 19, 22, que diz assim: Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário de Safã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim. Então Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado foram com ele falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum. Aqui você percebe claramente que o rei, uma figura de autoridade, que substituiu o papel do juiz nas causas cíveis, né? Diante do povo, porque o rei é substituto do juiz, ele disse: vão consultar o Senhor por mim. E eles chegaram até a profetisa Hulda. Profetisa Hulda. Essa mulher possuía uma voz de autoridade, mesmo diante do rei. As pessoas olhavam para aquela mulher e entendiam que o Senhor estava com ela e que quando eles queriam uma direção de Deus, o próprio rei ia se consultar
com ela. Ou ela estava exercendo autoridade de homem? Não, porque liderança não tem gênero. Ela estava exercendo a autoridade que Deus havia estabelecido na vida dela. Outro exemplo, que é o mais super conhecido de todos, é a juíza, né, a Débora, né? Eu quero ler com você Juízes 4, do 4 ao 5, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Geralmente, a turma do pode não, para justificar a presença de Débora nas escrituras, dizia assim, ó: a Bíblia nunca proibiu mulher de exercer liderança civil. Há mulheres presidentes, as mulheres juízas, as mulheres isso. O que a Bíblia proíbe é da mulher exercer liderança eclesiástica, é exercer liderança dentro da igreja, mas fora da igreja a mulher pode ser o que ela quiser. Tanto que é assim que a Débora era juíza, e a juíza, ela exerce papéis civis. Só que a história diz que a Débora, ela não era só juíza, ela era juíza e profetisa. E você não vê um profeta exercendo liderança civil. Né? Numa causa para juiz, não. O advogado e o promotor não entram num conselho. Peraí, que a gente vai chamar o profeta fulano de tal para vir aqui trazer uma revelação sobre esse caso. O profeta, ele é uma liderança espiritual. Ninguém chama um profeta para trazer uma revelação sobre se o cara se o muro do vizinho invadiu o terreno do outro vizinho ou não. E aqui deixa bem claro que ela não era apenas uma líder civil. Ela também era uma profetisa, ela também exercia uma liderança civil e espiritual sobre o povo. Ela era parecida com Moisés, que também, né, era juiz e profeta. Então, há uma mulher exercendo uma liderança espiritual? Há. Há uma mulher exercendo liderança na família? Também há. A forma como Deus lida com isso é de uma maneira tranquila? Também é tranquila. Vemos uma Miriam sendo líder do povo de Israel junto com seus irmãos? Também vemos. Vemos Deus autorizando e autenticando o ministério dessas mulheres? Também vemos. Tanto que você vê no primeiro capítulo de Juízes, que deixa bem claro que todos os juízes que se levantaram para salvar e julgar Israel, todos eles, sem exceção, foram enviados de Deus. Ou seja, Deus estava legitimando uma mulher para exercer uma liderança civil e uma liderança espiritual sobre o povo, porque ela era juíza e profetiza. Ficou claro isso para você? Agora nós iremos entrar nos perfis de liderança do Novo Testamento. Só que antes disso, tem alguns pontos que eu preciso esclarecer para você. O primeiro deles, eu quero te lembrar que até o século 3 ou até o ano 300 depois de Cristo, o formato de igreja que você conhece hoje, com templos, eventos, né? Um momento de louvor, um momento de oferta, um momento de palavra, não existia. As igrejas, elas se reuniam em casas, certo? Ou alugadas ou casas próprias de alguns discípulos. Quando não era assim, era nos pátios do templo. Quando também não era assim, era na frente ou em algumas sinagogas. Mas a igreja mesmo era de comunidades de pessoas que se reuniam em casas. E o templo e os pátios da sinagoga ou outros locais alugados eram esporadicamente que isso ocorria. Então isso precisa ficar claro para você. Quando a gente vai, mas a fulana tinha a igreja na casa dela. Amado, mas toda a igreja era nas casas. É isso que eu quero deixar claro para você. Não diminua a liderança de uma mulher das mulheres que a gente vai citar aqui, porque a liderança delas era em casa. Porque até o século 3,
toda a igreja se reunia nas casas. Então, quando você lê lá os apóstolos dizendo, e eu saúdo a igreja que se encontra na Babilônia, ali não está dizendo que tem um templo da igreja na Babilônia, mas sim que tem uma comunidade de discípulos que se reuniu nas casas na região da Babilônia, ou no caso a igreja que está em Tessalônica. Não estava dizendo sobre templos como você conhece hoje, vai nos seus finais de semana. Estava falando sobre a comunidade de discípulos que se reuniu na região da Tessalônica em diferentes casas, ok? A segunda coisa que eu quero te deixar claro atualmente é que a dinâmica de culto daquela época é completamente diferente da que você está acostumada, né? Que eu acabei de citar. Momento de louvor, momento de oferta, momento de palavra, avisos e depois cada um vai para sua casa. Eu acredito que a melhor forma de você entender a dinâmica é por meio, se caso a sua igreja tenha isso, de grupos de convívios, também chamados de pequenos grupos ou células. As células hoje retratam melhor o estilo de dinâmica de culto daquela época. Então é um momento onde tem alguém que tem a palavra oficial, né? E naquele tempo poderia ser a palavra de quem era o líder da igreja naquela casa, ou lendo uma epístola de algum apóstolo, e depois outros fariam comentários, algum traria uma revelação, uma profecia, teria um momento de oração, teria um momento de louvor e terminaria com uma comidinha, que comer já é coisa de crente já desde a igreja primitiva. Então teria também esse momento da ceia, aonde eles, além de fazerem o momento do pão e do vinho, também jantavam, almoçavam, dependendo do horário da reunião deles. Acredito que as células trariam para você um melhor entendimento a respeito de como funcionava a dinâmica de culto daquela época. Ficou claro? Então, queridos, outra coisa que eu quero falar com vocês também é que, da mesma maneira como ocorreu com o povo de Israel na igreja primitiva, certo? Ou a igreja da segunda aliança, ela também tinha uma liderança múltipla. E eu quero ler os textos para vocês agora. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês se encontra em Atos 15, 22, que diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. O que você percebe aqui? Apóstolos e presbítero, mais de uma figura de autoridade. Como toda a igreja, tendo elegido homem dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, também foram Judas, chamado Barsabás, ou seja, Judas também tinha o nome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, ou entre a congregação de discípulos. Então, pareceu bem ao corpo de liderança da igreja, composto de apóstolos e presbíteros, enviarem outras pessoas para acompanharem Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo, a Antioquia. Quem são os presbíteros? Eram os líderes, os supervisores da igreja. Eu acredito que para você melhor entender o papel do presbítero é a função hoje do pastor. O pastor é aquele que é o ministério que fica dentro da igreja, que supervisiona e lidera as pessoas que estão na igreja. Então, antigamente, o que você chama de pastor hoje, o pessoal chamava de presbítero ou bispo, certo? Vamos continuar o outro texto, o apóstolo Paulo, Efésios 4, 11 e 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que existe mais de um tipo de liderança que vai conduzir o corpo de Cristo. Existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e todos eles podem ser presbíteros ou não, ou seja, todos eles podem exercer o seu ministério dentro de uma comunidade de discípulos ou fora de uma comunidade de discípulos, né? Quando você lê nas epístolas de Pedro, você vê o próprio apóstolo Pedro dizendo que ele também era um presbítero.
E você percebe esse comportamento de presbítero no apóstolo Pedro, principalmente na igreja de Jerusalém e depois na igreja de Antioquia. Ele também comandava igrejas diretamente. Quando ele não estava em viagem missionária, ele tinha uma igreja que ele ficava supervisionando de forma específica. Então ele não apenas estava dentro do ofício dele de apóstolo, né, expandindo o reino de Deus, que apóstolo é isso, e a figura que melhor se adequa dentro do seu contemporâneo da figura do apóstolo original, que melhor se adequa, porque existem alguns perfis que essa figura que eu vou citar agora não possui do apóstolo original. É a figura do missionário. O missionário é o que melhor se adequa à proposta do apóstolo original. Então, qualquer coisa que fuja do entendimento do missionário, querido, está fugindo da realidade do apóstolo. Eu sei que você foi ensinado que o apóstolo é um pai de pastores, que o apóstolo é isso, que o apóstolo é aquilo, não, mas a figura que melhor esclarece o papel do apóstolo da igreja primitiva é a figura do missionário, que melhor apresenta ser, porque existem algumas coisas no missionário atual que falta do comportamento apostólico, mas ele é a melhor figura. É o cara que sai, que é enviado para ir para outros lugares expandir, né, o evangelho do reino. Ele é enviado, ele não fica, ele vai. Certo? O apóstolo é a melhor figura, o missionário é o melhor entendimento que você pode ter sobre o apóstolo daquela época. O melhorzinho, melhor exemplo que a gente pode dar. Mas aqui você percebe claramente uma liderança múltipla. Diferente do que eu fiz no vídeo passado, que eu expliquei alguns aspectos do que um patriarca faz, do que um sacerdote faz, o que o oficial faz, etc. e tal. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, porque eu já tinha prometido para vocês que lá no nosso quadro Estudo Paralelo, quando nós começarmos um trabalho explicando a respeito de liderança, o que é liderança, os tipos de liderança e etc. e tal, eu vou explicar mais detalhadamente qual é a função do apóstolo, qual é a função do mestre e etc. e tal. Por aqui eu só vou pegar e dizer que existem essas funções e mostrar mulheres nas escrituras que também exerceram essas funções. Então a gente vai falar de mulheres que apresentaram comportamentos de pastoras, mestres, evangelistas, apóstolas, diaconisas e presbíteras, supervisores de igreja que exerciam liderança de igrejas. Presbíteras, a gente também vai citar hoje aqui. Vamos começar esclarecendo sobre as sacerdotisas e diaconisas, mas antes disso, eu quero relembrar um ponto aqui para você. Entre a primeira aliança com Moisés e a segunda aliança, algumas funções ficaram distribuídas para todos. Ou seja, existem habilidades de algumas funções que agora não é o privilégio de apenas uns poucos, mas que qualquer um pode ser assim. Então, qual é a função que você percebe que deixou de ser privilégio de um poucos e agora todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, que vieram por meio da aliança com Cristo, têm? Primeiro, função é a sacerdotal. Enquanto que havia uma proposta de Deus de toda a nação de Israel se tornar sacerdote, depois, com o passar do tempo, apenas a tribo de Levi e fora da tribo de Levi, um e outro que Deus estabelecia como sacerdote, você não vê a mesma coisa na nova aliança por meio de Cristo. Na nova aliança por meio de Cristo, qualquer pessoa é tanto um rei quanto sacerdote, e as referências estão aparecendo por aqui, você vê Pedro falando sobre isso, João falando sobre isso, que Deus estabeleceu vós como reino de sacerdotes e reis. Então, a função sacerdotal, ela no seu aspecto espiritual, ela ficou diluída em todos os nascidos de novo, em todos os sionitas que estão operando na terra de uma maneira geral. Entretanto, os aspectos operacionais da função sacerdotal, você vê na figura do diácono.
sabe? Aquela parte braçal, operacional, aquela parte de fazer isso, de fazer aquilo, de cuidar disso, de cuidar daquilo, bem basicão, sabe? De limpar a mesa, de levar a ceia para quem está doente, de ungir o enfermo, de levar a carta do apóstolo de uma igreja para outra. Esse aspecto que no Antigo Testamento era executado pelo corpo da tribo de Levi, você vê isso na figura dos diáconos, por isso que eu botei sacerdotisas barras diaconisas. Você vê quem fazendo isso? Romanos 16:1, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Então aqui a gente vê uma mulher também trabalhando como diaconisa, o que aparenta sim, até porque a palavra servir aqui no grego é diáconos. Então a gente entende que ela era uma diaconisa, uma sacerdotisa. Romanos 16:6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. A maioria dos textos que eu vou citar está em Romanos, né? Romanos 16:12, saudai Trifena e Trifosa, acredito que eram gêmeos, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. E aqui em Romanos que eu percebo que houve uma mudança de comportamento do apóstolo Paulo ao longo do seu ministério em relação às mulheres. Porque quando você lê a carta de Romanos, Paulo, ele está agradecendo a muitas pessoas, homens e mulheres, em diferentes funções de liderança que estavam contribuindo com ele no ministério. Mas num dado momento ele começou a ter um comportamento com outros apóstolos de uma maneira diferenciada, e aí no final tem aquelas lá alegações a respeito de como a mulher deveria agir na igreja e etc e tal. Mas quando você vê a carta de Romanos, parece um apóstolo completamente diferente. Uma pessoa completamente diferente, né? E vou citar ela novamente, né, a Ana em Lucas 2, 36 e 38, né, que eu já falei, a profetisa Ana, que ela servia dentro de um aspecto espiritual sacerdotal. No caso dela, o sacerdócio dela era voltado para a nação de Israel, e ela passava dia e noite no templo em jejuns e orações em favor da nação de Israel. Então você vê aqui que era uma profetisa com comportamentos sacerdotais. Por que isso? Porque o exercício do sacerdócio, o que antes era direito de alguns, na nova aliança passou a ser direito de todos, passou a ser responsabilidade de qualquer sionita. Todos nós somos sacerdotes e também todos nós somos reis. E outra coisa que também percebe, a partir do texto do profeta Joel 2, é o ministério do profeta. Apesar de você perceber, certo? De você perceber que ainda há pessoas que exercem de uma maneira específica o ofício do profeta, você percebe que após, né, a profecia de Joel, com o cumprimento dela a partir de Pentecoste, o ofício ou a unção profética foi derramada sobre todos os ministérios. Isso significa o quê? Que um sacerdote, ele será um sacerdote profético. Que um apóstolo vai ser um apóstolo profético. Que um pastor vai ser um pastor profético. Que um mestre vai ser um mestre profético. Que um evangelista vai ser um evangelista profético. Ou seja, ele vai exercer essas funções, mas também você vai ver habilidades proféticas nele. E você percebe essa característica do ministério do profeta em toda a igreja primitiva. Você vê esse comportamento. O apóstolo João, você vê, ele escreveu o livro de Apocalipse, você percebe o ministério profético. Logo que João, eu digo que não era uma unção, era um segundo ministério completo mesmo, porque ele se movia muito no profético. Você vê a forma como outras pessoas ensinavam. Você via um mestre ensinando dentro de uma revelação profética. Por quê? Porque assim como ocorreu com o sacerdote, a unção profética foi derramada sobre toda a igreja, sobre todo o corpo de discípulos de Deus na terra. E hoje também é um ministério acessível a todos. Como diz o apóstolo Paulo, todos vocês podem profetizar.
Mas ainda há o ofício do profeta? Há. O profeta ainda de alguma maneira legitima os outros ministérios? Legitima. Como é que legitima? A própria pessoa, junto do ministério principal dela, é também dado a ela uma unção profética. É dessa maneira que hoje, na aliança com Cristo, o ministério do profeta legitima os outros. A pessoa ela vai receber o ministério dela, mais a unção profética, para legitimar, para ratificar, para assegurar a saúde e a pureza do chamado principal dela. Ficou claro isso para você? Por isso que nos últimos dias a principal atuação de Espírito Santo seria pelo meio do ministério profético, legitimando a todos os outros ministérios em cima do profético. Tá claro isso para você? E agora nós esclarecendo a parte do profético, do porquê que eu não vou citar profetisas aqui, você pode se lembrar, o livro de Atos fala sobre as filhas de Filipe, que cada uma delas profetizava. Você pode também reparar nas orientações do apóstolo Paulo sobre profecia. Você pode ver no livro de Atos vários homens e mulheres se movendo em profecia, porque agora se tornou um dom comum, ou pelo menos uma unção comum a todos. Então vamos falar de umas que apresentam comportamentos de evangelista, do que nós compreendemos que de mulheres que exerceram função evangelística. É óbvio que você vai entender mais claramente sobre isso no nosso estudo paralelo, quando nós começarmos a conversar sobre liderança, ok? E eu vou estar trazendo também essas abordagens que nós fizemos aqui, com outros detalhes a mais para você entender a dinâmica de liderança de Deus para os últimos dias na Terra também. Vamos primeiro texto, Atos 9, 1 e 2, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. O que você percebe aqui, certo? Primeiro, lembrando que a doutrina de Cristo na época dos apóstolos era chamado de caminho, né? Jesus era chamado que ele estava criando uma seita chamado o caminho, ok? Que era isso que o pessoal dizia que Jesus fazia, que ele estava criando uma seita chamada o caminho, porque o que ele apregoava era bem diferentão do que o povo costumava apregoar naquela época ali, certo? Então, o pessoal do caminho, Paulo queria prender a galera do caminho. E aí ele prendeu homens e mulheres. Como ele poderia prender essas mulheres se elas não estivessem de maneira pública manifestando o seu conhecimento e o seu compromisso com a doutrina de Cristo? É porque essas mulheres estavam evangelizando, e como a gente falou, né, no vídeo passado, a evangelização tem 3 pilares. Você primeiro prega o evangelho do reino, depois você leva essa pessoa ao arrependimento, essa pessoa se arrepende, passa por um processo de batismo, depois de ser batizada, você conforma ela à cultura do reino por meio de um discipulado. Quando essa pessoa se torna um discípulo de Cristo, é que você realmente diz que essa criatura foi evangelizada. Só dizer que Jesus a ama e tem um plano na vida dela faz a pessoa estar ciente de que existe uma proposta de vida diferente da qual ela segue, mas somente quando ela começa a viver de acordo com essa proposta de vida é que de fato ela foi evangelizada. E Paulo conseguia identificar mulheres que eram do caminho, porque essas mulheres estavam fazendo isso, elas estavam pregando, elas estavam batizando, com certeza, apesar de não ter registro, certo? E elas estavam discipulando pessoas, elas estavam abrindo a casa delas para esse exercício de tarefas, e Paulo conseguia identificar aquela mulher ali do caminho, vamos prender ela, certo? Outro texto, e aqui a gente lê Filipenses 4, 2 e 3, e é interessante, o próprio apóstolo Paulo, que diz assim, ó: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor, e a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então,
Paulo pede uma pessoa, que aqui nessa versão que eu estou lendo é chamada de fiel companheiro de julgo, mas existe em outras versões que essa palavra, companheiro de julgo, é traduzido para um nome próprio, e eu esqueci o nome da pessoa agora. Ele pede que esse rapaz, ou este homem, auxiliem tanto a Evódia, quanto a Síntique, quanto a Clemente e aos demais cooperadores, porque eles estavam se esforçando com Paulo no evangelho. Então, algum aspecto evangelístico essas mulheres também estavam realizando. Agora vamos falar de pastores e mestres. Aqui eu estou dando a ênfase do pastor, não exatamente de alguém que está cuidando de vidas, mas dentro do aspecto que você entende de pastor também, alguém que supervisiona uma comunidade que possui o templo. É nesse sentido que eu estou colocando o aspecto de pastor aqui, ok? Uma pessoa que cuida de uma comunidade dentro de um templo, ou uma pessoa que cuida de uma comunidade, que no caso da igreja primitiva não era no templo, era na casa, correto? O texto que eu quero trazer para vocês é Atos 18, 24 e 26, né? E Romanos 16, 3, 5, que fala a respeito do mesmo casal, que diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfaso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O que você percebe aqui? Lhe expuseram, está no plural, ou seja, não foi só Áquila, o marido da Priscila, que instruiu Apolo. A própria Priscila também instruiu o Apolo nos caminhos de Deus. Ela também ensinou para ele com mais exatidão. Esse termo mais exatidão fala dentro de domínio de mestre. Ela não apenas disse assim, ó, Jesus te ama, e você lembra daquele versículo tal, Salmo 23? Não, ela disse com mais exatidão, com riqueza de detalhes, algo que um mestre faz. O mestre explica o caminho da verdade das pessoas com mais riqueza de detalhes. Ele domina sobre aquele assunto e esclarece isso para elas. Então você vê aqui a Priscila, junto com o marido dela, explicando para Apolo com mais exatidão. E o detalhe, o rapaz já era perito nas escrituras, explicava para as pessoas a respeito de Jesus com precisão, mas aí a mestra Priscila percebeu, tem um ponto ou outro que a gente pode corrigir nisso aí. E aí ela, junto com o marido dela, chamou o rapaz e explicou com mais exatidão ainda os caminhos de Deus. E aí Paulo, falando sobre esses dois, lá em Romanos 16, 3 e 5, ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas do Gentil. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, ela ensinava com exatidão as escrituras e junto com o marido dela, ela também liderava uma igreja na casa deles. Ah, é na casa deles. Volto a lembrar, naquele tempo a igreja só se reunia nas casas. É o equivalente de ter um templo hoje na rua tal, aonde você vai ver uma pastora lá, expondo o caminho de Deus com mais exatidão, ensinando com mais exatidão o caminho de Deus, enquanto ela está se reunindo com o povo na casa dele e ensinando este povo. Apóstola, temos uma apóstola? Temos. E quem nos dá essa dica dessa apóstola? O apóstolo Paulo, em Romanos 16 também, versículo 7. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. É interessante notar que sempre quando envolve um nome feminino, as pessoas entram em dúvida se devem considerar a literalidade do texto ou se devem interpretar ele de outra forma.
Se tivesse o nome Andrônico e Júnior aqui, ninguém questionaria que estava se referindo sobre apóstolos de segunda ou terceira geração. Ninguém questionaria. Se está dizendo saúdo Andrônico e Júnior, notáveis entre os apóstolos, meus parentes que se converteram antes de mim. Pessoal, depois dos 12 apóstolos, foram estabelecidos mais apóstolos. Ninguém questionaria isso. Mas o fato de que o nome está Júnia, criou-se todo um debate teológico para saber se o Andrônico e a Júnia eram realmente apóstolos ou não, ou se eram muitos queridos pelos apóstolos. Querido, quando a gente lê lá em Atos, que eu já citei esse texto aqui, e a referência está aparecendo de novo, quando foi dito que iria junto com Barnabé e Paulo, Silas e Judas para acompanhar os dois em Antioquia, você vê que o escritor de Lucas disse que Judas e Silas eram notáveis entre os irmãos, significando que eles eram conhecidos dentro da congregação de discípulos. Que eles eram notáveis, eles eram destacados entre a congregação. Diferente da expressão usada pelo apóstolo Paulo quando ele disse notáveis entre os apóstolos. Se Andrônico e Júnia fossem apenas cooperadores dos apóstolos, o apóstolo Paulo diria, porque ele está falando sobre quem era apóstolo, sobre quem se reunia na casa. Romanos 16 fala sobre isso, sobre quem cooperava e sobre quem era líder. Ele deu, Romanos 16, ele fala sobre isso. Saudai Priscila e Áquila, na igreja que se reúne na casa deles, líderes. Saudai a fulana e a beltrana, porque me ajuda e coopera comigo no meu ministério. Não é líder, está cooperando comigo. E aqui, saudai Andrônico e Júnia, notáveis entre os apóstolos. Ah, não, mas Júnia pode ser um nome masculino. Não, querida Júnia, estude a cultura grega, é um nome exclusivamente feminino. Foi apenas lá no século IV, no século V, com a instituição do cristianismo, que surgiu um papa que se declarou, quando ele se acendeu como papa, o que vocês sabem, né? Que quando a pessoa se acende como papa, ela troca de nome, certo? E ele começou a querer ser chamado de Papa Júnia. Mas eu acredito que é para tentar gerar uma polêmica aqui, mas Júnia, querido, é sempre um nome feminino, é um feminino de Juno, que é um nome grego masculino que tem a ver com o deus Juno e por aí vai. Então, querida, essa mulher era uma apóstola, ela era notável até entre os apóstolos, entre o corpo de liderança apostólica, mesmo ela sendo uma apóstola que foi ungida depois, certo? Assim como Débora também se tornou juíza depois, que primeiro foi ungido homens e depois veio a Débora de juíza. Essa mulher, ela exercia o ministério apostólico de uma maneira tão brilhante que até entre o corpo de liderança da equipe dela, ela se destacava junto com esse rapaz Andrônico, que pode ser, se ou os dois são primos ou eram marido e mulher, aí a história deles a gente não tem como afirmar, mas que eles eram parentes do apóstolo Paulo que haviam se convertido antes, né? Eu até penso assim, se bobear, foram eles que também ajudaram a orar para o Paulo se converter. E agora, eu vou falar com vocês sobre presbítera, e a presbítera a gente pode também citar a própria Priscila, né? Ela também tinha uma igreja na casa dela. Algumas pessoas dizem que a Lídia, né, na Itália, que aparece lá no texto de Atos, pode ser entendida que também, né, ela era uma presbítera, ela também era uma supervisora de igreja, porque ela também cuidava de uma igreja dentro da casa dela. Mas nós não podemos atestar isso com fatos, ok? Só podemos supor. Mas essa mulher aqui, o nome dela, essa presbítera aqui, o nome dela não é citado. A gente conhece a respeito dela porque o apóstolo João, na sua segunda epístola, encaminha uma carta para ela, dando orientações de como ela deveria se comportar, de como ela deveria cuidar dos falsos profetas, dos falsos mestres. E aí ele fala, a senhora eleita, eu me direciono à senhora, a Cúrios eleita.
E existe, novamente, todo um debate teológico para saberem se essa mulher era uma mulher real ou não, ou se era uma mulher simbólica ou não. E se você ler toda a segunda epístola do apóstolo João, você declaradamente percebe que ele está orientando uma supervisora de igreja. Tanto que durante os primeiros anos é falado assim, não, era uma comunidade só de mulheres virgens. O texto não alega isso. Ele fala assim, eu me alegro que os seus filhos andem na verdade. O termo da construção gramatical no grego está toda no masculino, certo? E nós sabemos que quando está no masculino, se refere tanto ao gênero masculino quanto ao feminino, certo? Todos. Todos não inclui só todos os homens, inclui homens e mulheres, certo? Se for só mulheres, a construção das frases dos meus filhos na segunda epístola de João estariam na construção feminina, e não é o que você lê no texto. Então, essa mulher que era discípula do apóstolo João, com certeza o equivalente de Timóteo do apóstolo Paulo, o apóstolo João deu orientações para ela. Chamou ela de senhora eleita, senhora, um título de liderança que é curios. O próprio Jesus é chamado de curios também, de senhor. Ou seja, é um título de autoridade, dizendo que ela era uma eleita, que ela era uma escolhida. Ou seja, que o cargo de liderança que ela exercia, assim como ocorreu com todas as mulheres de Deus ao longo da história, foi estabelecido pelo próprio Deus. E João, o líder dela, estava dizendo, eu me alegro porque os seus filhos têm caminhado na verdade. Mas para manter a pureza, algumas orientações eu dou para você. Você se acautele dos falsos mestres, você faça isso, você faça aquilo. Então, apesar desse nome, dessa mulher não ter o nome citado, tem alguns teólogos que acreditam que o nome dela é Electa, que na realidade é João que direcionou para a senhora electa e não para a senhora eleita. Tem outras pessoas que acreditam que o nome dela era Quíria, porque existe também um paralelo feminino para o nome Quíria, né, que significa também senhor. Não importa, certo? O que importa é que ela era uma presbítera, que ela tinha uma igreja, que ela coordenava uma igreja. E eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo de hoje, um comentário, né, sobre esta carta da Epístola de João, que você pode acessar pela internet, para você poder ver com mais detalhes o debate teológico e porquê, né, e eu gostei bastante desse escritor, desse artigo, que ele fala com embasamento mesmo, por que os diferentes pensamentos teológicos a respeito dessa mulher está errada, e por que eu gosto dele? Porque ele tem um estilo parecido com o nosso, ele vai usando o próprio texto para mostrar a opinião incorreta das pessoas. Ele não vai citando o escritor fulano de tal apenas, ele também pega assim, ó, olha aqui o texto das escrituras, né? Essa construção do grego não está correta, e por ter um estilo parecido de como nós explicamos aqui, eu dou ele como referência. Então, o que você percebe, querido, para encerrarmos o nosso vídeo de hoje? Que diferentes mulheres exerceram diferentes funções de autoridade e liderança, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu quero encerrar esse assunto para fazer você entender que a mulher exercer autoridade ou não, não depende do gênero dela, depende se Deus a estabeleceu para isso. Porque, como vocês sabem, nem todas as pessoas são chamadas para a liderança. Eu sei que vocês também foram ensinados dentro desse aspecto de liderança que existe uma liderança que tem que ser mais importante que a outra, porque você aprendeu o conceito do mundo que é a hierarquia. Então, na hierarquia, o primeiro lugar é mais importante que o segundo lugar mais importante que o terceiro, e por aí vai. No reino, as coisas não funcionam dentro dessa visão incorreta de hierarquia. No reino, nós funcionamos por funcionalidade, ou você pode entender também por propósito. Então, de acordo com o propósito e de acordo com o contexto, aquela liderança é mais importante que a outra, e você percebe isso mesmo no povo de Israel. Se alguém precisava julgar uma causa civil, quem era a autoridade ali maior? O juiz. Se alguém precisava julgar uma questão de mediação de votos ao Senhor, quem era a autoridade maior ali? O sacerdote. Se alguém precisava entender uma direção de Deus que a lei não estava deixando clara, quem era a autoridade maior ali? O profeta.
E você vê esse comportamento em toda a ação de Deus. A autoridade maior é a maior do contexto, de acordo com o propósito e a necessidade da situação. Não existe, mas eu sei, o apóstolo Paulo colocou que primeiro vem os apóstolos, depois vem os profetas, depois vem os operadores de milagres e depois... Eu nem acredito que o apóstolo Paulo colocou na questão de hierarquia que as pessoas entendem. Eu acredito que ele colocou na questão de funcionalidade. Por quê? Porque dentro da igreja primitiva, quem começou a fazer as coisas foram os apóstolos. Depois vieram os profetas, depois vieram os operadores de milagres. E você vê essa ordem na igreja de Atos quando você estuda. Primeiro você vê um movimento apostólico, depois você vê um movimento profético, depois você vê o momento que Lucas começa a falar sobre os operadores de milagre, o pessoal fazendo milagre. Então eu acredito que Paulo não falou sobre uma questão de o apóstolo é mais importante, depois em segundo lugar de mais importante vem o profeta, depois em terceiro lugar, porque se for assim, querido, então o pessoal que é pastor também é errado, porque o apóstolo Paulo naquela lista ali não cita nem pastores. Ele cita mestre, ele cita evangelista, ele não cita nem pastores nessa segunda lista de aparente importância. Não é citado os pastores, então você não deve entender assim. E por que nós também não valorizamos os primeiros lugares, né? Ou ficamos caçando a posição mais importante, qual é a autoridade maior entre todas as autoridades? Porque Deus, ou Elohim, é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Então, se ele é tanto o primeiro lugar quanto o último lugar, realmente é importante saber quem é a autoridade mais importante? Se o próprio Jesus às vezes fala para você que em muitos momentos os primeiros serão os últimos e os últimos serão o primeiro, essa visão de procurar quem é a autoridade maior não é do reino, é um preceito completamente mundano. No reino, o que funciona é o propósito. Quem é mais importante? O cérebro ou o coração? Aí, o cérebro, não, mas o cérebro precisa do sangue que é bombeado pelo coração. Quem é mais importante, o coração ou a medula? O coração. Não, mas o coração precisa do sangue que a medula produz. E assim você vai vendo que todos os órgãos são importantes dentro da sua função e que não existe de fato um órgão mais importante que o outro. Por quê? Porque se o Joãozinho não fizer o serviço dele, ele quebra a Patrícia lá na frente. Então a Patrícia é importante agora, como o Joãozinho foi importante ontem. Ficou claro para você? Esse ensino a respeito de sacerdócio e liderança feminina, nós também estaremos futuramente destacando em nossos artigos, em nosso estudo por escrito, ou seja, a gente vai estar disponibilizando um PDF para que você relembre aquilo que nós discutimos nesses 3 vídeos e também estaremos trazendo novos apontamentos sobre esse assunto para que feche de uma vez por todas no seu coração de que mulher pode ser tudo o que Deus quiser que ela seja, assim como o homem pode ser tudo o que Deus estabeleceu que ele seja. Deus abençoe você e até uma próxima vez.